mensagem é essa: nós estamos em uma guerra de extermínio. E o evangelho que eu trago são as boas novas, são as novas armas que podem ser usadas para defender você, sua família e seu patrimônio dessa guerra e desse extermínio. Cara, eu tenho uma dúvida em relação a você. Desculpa, Miguel. Cara, eu tenho uma dúvida em relação a esse sistema, que é o seguinte. Você tem algumas formas de ganhar dinheiro. Ou você trabalha e ganha uma porcentagem, um dinheiro lá em relação à sua hora. Você pode pegar esse dinheiro e investir em algum lugar, que é essa história dos juros negativos que você está falando. Ou você pode usar alavancagem para isso. Você pega dinheiro emprestado a uma determinada taxa, multiplica aquele dinheiro a uma taxa maior e, na teoria, você embolsa a diferença. A alavancagem é um sistema que eu sempre usei na minha vida, quando eu nasci muito pobre, fui obrigado a fazer isso, para conseguir, fazer negócios crescerem e tal. Num sistema onde você não tem as moedas fiduciárias e os bancos intermediando isso, como é que você faz isso com Bitcoin, provavelmente dito? Tem um economista chamado Cantillon que explica que a inflação, quando o cara imprime a moeda, ela não chega igualmente a todas as pessoas ao mesmo tempo, não é isso? E as pessoas que enriquecem, se endividando a juros baixos, são os amigos do rei. São as pessoas que têm acessos políticos especiais. Você que está me ouvindo aqui, você consegue dinheiro subsidiado do Banco do Nordeste, do BNDES? A amiga de Dilma consegue, né? Isso lá consegue. Pois é. Compra Os jatinho. amigos do rei conseguem enriquecer se endividando. Quem não é amigo do rei não consegue raras vezes, né? A gente conversou antes aqui que, por exemplo, o financiamento imobiliário, inclusive quanto mais pobre você for, você consegue um financiamento imobiliário mais baixo. Se você tiver casa estruturada. Uma das estratégias, inclusive, que muitas famílias que eu conheço obtiveram a independência financeira foi vender os imóveis que os pais viviam aos filhos. Se você vender os imóveis dos pais aos filhos, na hora que os velhos morrerem vai pagar advogado, na hora que os velhos morrerem vai pagar imposto de morte, na hora que os velhos morrerem é mais fácil dividir um bem fungível, Bitcoin, ouro, dinheiro ou uma casa, que cada um vai discutir o valor da casa, o percentual, né, o quanto colaborou. Isso, a alavancagem pode existir. Agora, em regra, mais de 90% da riqueza produzida através de alavancagem é através de maneira de tráfico de influência, né, de corrupção. E, infelizmente, o socialismo, o sistema que a gente vive não é um capitalismo. O capitalismo é o sistema onde as pessoas são livres para acumular capital. Nós somos livres para acumular capital. Não. Sua gala não é sua, sua casa não é sua, não existe propriedade sobre imóvel. Se você não pagar... A gente vive em um fundamento, em uma constituição, em um sistema legal, que o fundamento e o limite da propriedade é a função social, que é definido por um Aspone, né? Uhum. Ele vai julgar se existe alguma utilidade do negócio ser seu, não é isso? E se ele achar que não tem, você não tem propriedade, né? Uhum. A única propriedade é o Bitcoin. A única Certeza. Propriedade real... Porque a definição de propriedade, tanto no Código Civil quanto na história da humanidade, desde o Código Justiniano, é a expressão plena de todos os direitos reais. E só existe a expressão plena de todos os direitos reais sobre Bitcoin. Nem o seu corpo você não tem. Você pode vender seu sangue? Você pode vender sua gala no Brasil? Não. Então você não tem propriedade real sobre o seu corpo, não? Sim. Cara, mas eu discordo que 90% das empresas que se alavancam ou ilegalmente ou só se dá bem com isso, que é amigo do rei. Eu já tive duas empresas que foram vendidas e tal, e, cara, a gente usou muito esse mecanismo de alavancagem. Seja uma alavancagem com bem em garantia, você já consegue pagar bem mais barato. Pô, com uma alavancagem hoje com bem em garantia, tipo imóvel, por exemplo, você consegue pagar 12% ao ano no Brasil. É uma alavancagem, você consegue alavancar 1, 2 milhões em cima disso. Como é que você faz isso com Bitcoin? Você tem algum mecanismo nesse sistema que consiga... O Bitcoin é o colateral supremo. O Bitcoin é o colateral supremo. O Bitcoin é a coisa que permite o menor custo de transação em cima de alavancagem. Porque ele é o primeiro bem que eu posso te dar, contratualmente, indicar publicamente o endereço que ele está. E se você mover desse endereço, eu posso buscar sua prisão por infiel depósito, não é isso? Ou por apropriação indébita. Existe alavancagem de 300 vezes em algumas corretoras de Bitcoin centralizadas e descentralizadas. A questão é que, como você falou, você pegar emprestado em um lugar e investir em outro para ganhar um diferencial, sempre incorre em risco. Se aquele diferencial não chegar, você vai entrar em default e pode perder muito mais, inclusive, do que o que você devia originalmente. Então, todos os retornos, eles são proporcionais a esforços e riscos, certo? A questão é que não existe empréstimo abaixo de custo de mercado que não seja subsidiado. E alguém vai pagar esse subsídio. Normalmente, em bancos de fomento, quem paga esse subsídio é o trabalhador, é o honesto, que é o otário, que está acumulando em real, que está sendo expandida a base monetária acima de 15%, 16% ao ano, e a economia do Brasil diminuindo. Se hoje a Bolsa Brasileira triplicasse, hoje agora, ela não recuperaria o máximo que ela teve em 2011, né? Em dólar.
É isso. Você vive um sistema que não existe investimento. O investimento, a definição financeira de investimento é algo que tem um valor presente líquido positivo, né? Você tem uma expectativa média de ganho, você pode Exato, perder. claro. Mas que um bilhete de loteria é um investimento? Não. Você pode ganhar dinheiro pra caralho, não pode no bilhete de loteria, mas a maioria das pessoas vai se lascar. Assim, Na como média, Bitcoin. Bitcoin também você não pode considerar ele necessariamente um investimento porque você não tem garantia de retorno futuro. O Bitcoin não é um investimento, o Bitcoin é poupança. Perfeito, Não é poupança. concordo. Mas não existe investimento nem na perda fixa, nem na perda variável. Porque nem um título de governo, nada, honestamente. Tipo assim, o cara que fez o coluio lá, que o Ciro Gomes disse que era 2 vezes maior que o Petrolão e o Mensalão juntos, beleza. Compraram os títulos ano passado com 55% de deságio e receberam em menos de 12 meses integral. Esses aí ganharam muito dinheiro, beleza. Foi honestamente? Você acha que esses caras não pagaram nada ao PT? Ciro Gomes disse que pagou, não é isso? Mas como uma construtora, por exemplo, trabalharia sem, tipo, linhas de crédito, por exemplo? Uma pessoa que tem uma construtora no Brasil é moralmente inferior aos maiores corruptos e criminosos do país. Por quê? É mais imoral estuprar o seu próprio filho ou o filho do vizinho? Você investiria em um brega pedófilo? Uma pessoa que tem uma empresa formal, que paga impostos voluntariamente em uma ditadura de exceção, Agora sim, esse que podcast paga tá por bom. abortos e castração de crianças. Ele é um comparsa financiador de abortos e castração de crianças. É não isso mesmo. Hein? Tá certo. Pois é. Você não quer, você que tá me ouvindo aí, você não quer pagar a lagosta do STF, você quer pagar aquela roupa de 7 milhões de reais do Playboy, aquele relógio de 2 milhões de reais do Playboy, você bota dinheiro em construtora, meu irmão. Você abre seu negócio formal. Hoje no Brasil, se você não tiver amizade política, você não vende pipoca na esquina. Vai dar testa no prefeito aí pra ver se ele não vai mandar o rapa tomar seu carrinho de pipoca. É mentira o que eu tô dizendo? O pipoqueiro que detesta vai perder o carrinho de pipoca ou não vai pro rapa? Vai. No menor município do Brasil. Vai. Imagine um grande empresário, ele consegue, sem favor político, manter uma loja grande. Vai Consegue, caralho. chegar o Ministério Público do Trabalho lá, vai dizer, olha, pá, temos uma ação civil pública aqui, tá tendo humilhação, não é isso? Não, mas a. Mas eu convivo no meio de grandes empresários, cara. Assim, todo mundo trabalha na economia real, porque... Me nem diga um todo grande mundo empresário, me diga um grande empresário que nunca teve uma troca de favor, um envolvimento político nesse país. Qualquer um acima de R$1 bilhão no mundo. Qualquer bilionário que não tem Bilionário. relações íntimas com o governo. Diga Bilionário que você diga diga? Bilionário eu não conheço. Não convivo com bilionários. Bilionário não tem mesmo. Não, mas a gente sabe que existe. Qual deles não? Todos mamaram. Qualquer cara, um pipoqueiro, como eu repito o que eu falei, o pipoqueiro, depende ou não depende de favor político pra continuar operando o negócio da pipoca Depende. dele? Imagine o cara grande, não é O isso que não? tinha de gente sendo presa na época da Não, pandemia, a vendendo sua coisa pipoca aqui, na não sei o rua. quê, Mas então, fora o padrão, mas qual- como é que é a sua- Eu conheço construtor que espera os 4 anos pra ser aprovada a obra e foda-se. O cara não vai pagar pra ser aprovado em 2. No Brasil vale a pena ser vagabundo ou honesto? A regra no Brasil é a legalidade ou a ilegalidade? Ilegalidade. Mas qual que é a sua opinião? Mas quem que vai.